Boa noite. Gente, que alegria poder estar compartilhando com vocês. Eu sou tão abençoado por essa casa. Eu sou tão grato por fazer parte dessa família. Eu estava sentado ali há pouco e eu recebi uma mensagem do nosso pastor. E ele falou, cara, estou orando por você, vai lá. Libera tudo que Deus tem colocado aí. E como é bom também receber a oração dos nossos pastores. Pastor Cláudio, pastor Celso estavam falando, estavam orando por mim hoje. E, gente, a gente se sente, mais respaldado para poder estar compartilhando daquilo que Deus tem para falar com a gente. Eu sou um baiano em Joinville há 21 anos. O pessoal fala que eu não tenho sotaque, mas também já sou joinvilense, eu falo capaz, eu como chineque. Gente, eu como marreco, eu como chucrute. Gente, eu sou mais joinvilense que muito joinvilense aqui. Então, uma cidade que eu amo demais, como eu amo Joinville. E se você me conhecesse há muitos anos, quando eu cheguei aqui, eu falar que eu amo Joinville é porque Deus fez algo incrível. Porque quando a gente vem de fora para uma terra diferente, é difícil, se adaptar. Mas graças a Deus, quando o Senhor tem propósito, gente, tudo ganha lugar. Quando o Senhor tem algo para fazer, tudo no tempo dele ganha lugar. Eu quero compartilhar com vocês algo. Eu queria que você abrisse comigo rapidinho a sua Bíblia no livro de Mateus. E eu quero deixar primeiro uma pergunta para você. Uma pergunta feita por Pôncio Pilatos, Mateus 27, 22. Eu quero deixar essa pergunta para você, porque eu quero que você, ao longo daquilo que nós vamos conversar, você vá pensando nessa pergunta. Amém? Mateus 27, 22. Eu quero ler com você. Só a pergunta dele. O que farei então com Jesus chamado Cristo? O que farei então com Jesus chamado Cristo? Pensa um pouco aí, nessa pergunta. O que Deus está querendo falar com você? O que Deus está querendo de resposta sua? O que farei de Jesus chamado Cristo? Sabe, querido, se você gosta de anotar aí, eu amo anotar as mensagens. Eu anoto, eu sempre peço para a Shirley também anotar, porque eu depois leio as coisas que Deus falou através da vida de quem estava ministrando, e eu sou sempre ministrado. Inclusive, a minha frase de tela dessa semana foi uma frase da palavra do pastor Pedro, semana passada. Que palavra, hein, gente? Meu Deus, olha que coisa, olha que coisa. Terminou a celebração, a gente está ali atrás conversando com o pastor Pedro. Aí o pastor Lipe fala bem assim para ele: rapaz, poxa, que palavra incrível. Mas você deixou uma responsa, semana que vem, como é que vai ser para a gente pregar? Aí ele me chama para pregar na semana seguinte. Ele não ia estar aqui, sobrou para mim. Gente, que palavra. E eu estava lendo hoje algumas palavras que eu fui ministrado nos últimos tempos. E eu estava lembrando da palavra de sabedoria, Essa série Sabedoria, que foi incrível. O pastor Lipe pregou, mas também o Ney ministrou uma das palavras que foi incrível. Eu estava lendo a mensagem do pastor Celso, que foi muito top, foi impactante, sobre frutificação. Não sei se você lembra. A mensagem do pastor Cláudio esses dias, gente do céu. Gente do céu, eu tenho um esboço inteiro de uma mensagem da palavra do Lipe. Ele nem pregou, mas ele fez a ceia. Meu Deus do céu, eu falei, o cara fez a ceia, fez um sermão na ceia que eu falei, se tivesse só aquele sermão da ceia, gente, nós somos tão bem servidos aqui. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu fico ali bebendo, comendo de tanta coisa, e como é bom. E eu aprendi tantas coisas preciosas. E tenho sido encorajado e despertado a viver a vida de Deus.
através de tudo isso. Espero que você também. Deus tem nos conduzido a um ano de frutificação. Eu estava lembrando, não lembro se foi no final do ano passado, no início desse ano, quando o Lipe compartilhou comigo qual era o tema da comunidade. Eu falei, cara, eu vejo esse tema como o tempo e a estação certa para Zoe Joinville. Para Zoe Joinville. E é incrível o que Deus tem feito, queridos. Incrível o que Deus tem feito brotar, né? Através daquilo que Ele tem gerado na nossa comunidade, através disso. O que farei de Jesus chamado Cristo? Abre comigo agora em João capítulo 15. Eu quero compartilhar algo com você que vai nos levar para outro texto depois. Eu estava pensando, eu venho do interior da Bahia, uma cidade chamada Ilhéus, mas a alguns quilômetros daquela cidade tem uma outra cidade chamada Ipiaú. E meu pai tem fazenda lá, ele sempre teve, desde que eu nasci, ele sempre teve fazenda ali. Ele comprou quando ele fez 21 anos, era um sonho dele ter fazenda. Meu pai foi funcionário público por mais de 55 anos. E quando ele fez 21 anos, que ele só podia comprar com 21, porque para assinar os documentos, ele comprou essa fazenda. E então eu passei a minha infância, a juventude, indo com ele para a fazenda e eu aprendi muita coisa com ele. Aprendi muita coisa vendo o cultivo principal dele era cacau, continua sendo cacau. O sul da Bahia é muito famoso pelo cacau. E eu sempre gostei de observar os frutos, né? Na verdade, eu sempre gostei de pegar os frutos e comer. Mas eu sempre achei interessante, porque eu gostava de correr pelas roças e bagunçar. Eu sempre fui uma criança que eu sempre fui muito quietinha, sabe? Assim como meus filhos, se você já reparou, o Davi, né? Se você conhece meu filho Davi. E eu sempre gostei muito de observar o cultivo, todo o crescimento. E eu sempre achei muito interessante. E eu tenho visto Deus gerando coisas tão incríveis no nosso meio que tem a ver com isso. Eu estava até esses dias conversando com o Lipe, a gente estava falando sobre o broto, sobre a flor e sobre o fruto. E eu estava lembrando, quando ele estava falando isso, eu estava lembrando de ver isso acontecendo na prática tantas vezes. O broto nascendo, daqui a pouco a flor e daqui a pouco o fruto. E o processo de Deus na nossa vida é assim. Tudo começa, né? Tudo começa no tempo de Deus para que chegue até o fruto daquilo que Deus tem preparado para nós. João capítulo 15, versículo 13 ao 16. Tem aqui na tela. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vocês vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Amém. Sabe, queridos, eu sei que você já sabe disso, eu sei que isso é uma verdade bíblica, mas nós precisamos entender que somente amigos frutificam e dão frutos que permanecem. Somente amigos frutificam e dão frutos que permanecem. Agora a pergunta é: quem realmente quer se tornar amigo de Cristo? O que farei de Jesus, chamado Cristo? Quem de fato quer se tornar amigo de Cristo? Mas por que isso? Parece uma pergunta tão simples e parece que a resposta é tão simples também. Mas a prática dela não é simples. Sabe, queridos, a igreja de hoje começou a servir um Deus idealizado, em vez do Cristo revelado. O evangelista e escritor Leonardo Ravenhill disse que o entretenimento se tornou substituto diabólico da alegria. Nós nos tornamos a geração do entretenimento. A verdade é que nós preferimos muitas vezes gastar tempo em coisas que nos entretêm a coisas que nos edificam. Nós preferimos passar horas e horas nas redes sociais do que ouvindo
de Deus. E queridos, isso é uma tentação nossa diária. É uma luta e uma decisão que você precisa tomar diariamente, mas essa é a realidade dos nossos dias. A gente fala, nós queremos ser amigos de Cristo, mas a prática é que nós perdemos tempo com todas as outras coisas. E muitas vezes, quando deixamos algum tempo para Ele, é somente aquilo que resta. Eu não sei você, mas eu não gosto de resto. Eu não gosto de resto. Eu não gosto quando alguém fez alguma coisa e sobrou um restinho e falou assim, deixei para você o resto aqui. Não, não deixa. Eu não gosto de resto. Imagina o Senhor. Mas essa é a realidade nossa. Nós temos nos entretido o tempo todo, buscando entretenimento, buscando algo para encher a gente. O entretenimento. A nossa alegria não está mais no Senhor. A nossa alegria está nas coisas. No entretenimento. Você já parou para pensar que muitas vezes nós falamos assim, nós vivemos numa cidade que é uma cidade muito corrida. Nós vivemos numa cidade que é industrial, vive para produção, 3 turnos. E sabe, queridos, as pessoas vivem cansadas. Mas a maioria das pessoas, elas decidem descansar e o que elas fazem? Elas dizem, olha, eu vou agora sentar no sofá, ficar na frente da TV, ou assistindo alguma série, ou rolando aqui o feed, rolando aqui. A gente não descansa mais no Senhor. Nós não descansamos mais no Senhor. Você já reparou que nós só entendemos, e talvez quem é dona de casa aqui vai concordar comigo. Normalmente uma mulher que cuida da sua casa, ela só descansa quando ela percebe que tudo está pronto. Depois que ela viu que não tem nada na pia, que a casa está limpa, que os quartos estão arrumados, aí ela, ufa, agora eu posso descansar. Sabe, queridos, se nós entendermos que tudo já está feito, que o Senhor já fez tudo o que precisa ser feito, nós vamos aprender a descansar nele. Nós vamos aprender a descansar nele. Eu quero ler uma narrativa bíblica e eu quero falar para você que eu acho ela incrível. E eu imagino que você também vai achar. Você já deve achar, você já deve conhecê-la. Mas eu queria ler com você e eu quero poder ver algumas coisas preciosas que o Senhor colocou dentro disso aqui. Mas antes eu quero orar mais uma vez com você, se você puder fechar os seus olhos. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, nós não oramos por céus abertos, porque os céus estão abertos sobre este lugar. Nós oramos por corações abertos, para que o céu manifeste sobre os nossos corações aquilo que está no teu coração, Deus. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra para nós. A palavra não é minha, Senhor, a mensagem não é minha, eu sou somente um mensageiro. E eu espero que teu Espírito Santo encontre lugares para que o céu possa realmente, Senhor, se manifestar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós damos total liberdade ao teu Espírito para tocar em lugares em nosso coração, para despertar, para colocar luz, Senhor, aonde o Senhor precisa despertar. Então vem, Espírito Santo, nós entregamos o total controle de todas as coisas aqui em tuas mãos. Amém. Amém. João capítulo 1, versículo 29 ao 39, nós vamos ler e depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. E eu quero que você sempre se lembre o que faremos de Jesus chamado Cristo. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele quem eu falei quando disse, depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então, João deu o seguinte testemunho. Olha que coisa incrível. João deu o seguinte testemunho. Pode ir. Eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer,
esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E ele respondeu: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Gente, eu vou falar para vocês que as primeiras vezes que eu li esse texto, eu achei uma conversa tão sem noção. Eu falei, gente, que coisa interessante. Jesus vê os discípulos de João, que começaram a segui-lo. Ele vira para os 2 discípulos e pergunta: o que vocês querem? Eles falam, a resposta deles é: onde você mora? E a pessoa, você está conversando com alguém, você vira e pergunta assim: o que você quer? Onde você mora? Não parece uma conversa meio sem pé nem cabeça? Cara, eu quero saber o que você quer e eu quero saber onde você mora. Tipo assim. Aí ele, do nada, venham e vejam. E eles foram, seguiram Jesus, foram, passaram o dia com ele. É um texto que parece tão nada a ver, mas que tem uma riqueza tão incrível. E eu quero poder, junto com você, olhar isso. Sabe, queridos, João, aqui estava terminando o ministério de João. João, aquele que vem preparar o caminho, aquele que fez, que tocou o povo de Israel com uma mensagem profunda de arrependimento, da vinda do Messias. Aqui ele começa a sair de cena. É como se aqui ele estivesse finalizando o que ele veio fazer. Tanto é que ele fala para os discípulos: olha, este é o Cordeiro de Deus. Os caras simplesmente abandonam ele, vão embora e começam a seguir Jesus. Tipo assim, eles passaram anos com João, ouvindo João, eram discípulos de João. E os 2 discípulos de João simplesmente, após ouvir isso, deixam João para trás e começam a seguir Jesus. Ele começa a transição aqui de ministério. João começa a sair de cena porque o seu trabalho está praticamente concluído. E foi justamente para esse momento, gente, que João dedicou a sua vida. Revelar o quê? O Messias. Era esse o papel dele. Revelar o Messias. Não era outro senão esse. Revelar o Messias. Então os 2 discípulos começaram a seguir Jesus. E aqui eu quero destacar 4 coisas extremamente valiosas nessa narrativa. A primeira delas é os discípulos seguindo Jesus, porque alguém se dedicou a apresentar e anunciar a eles quem era tão esperado Messias. Gente, não é por osmose. Alguém precisou anunciar para eles quem era o Messias. Sabe aquela pessoa que você está esperando que conheça a Cristo? Poxa, aquela pessoa precisa tanto conhecer Jesus. E você parece que fica torcendo, na torcida. Vai. E você não fala nada. Sabe aquele negócio que você fica assim, vai dar certo. Mas você não faz nada? Fica só torcendo? Parece que é a gente esperando que algumas pessoas conheçam a Cristo sem que a gente fale sobre quem é Cristo. Os 2 discípulos só puderam saber porque teve alguém que falou para eles acerca do Messias. Quando o Messias apareceu, ele falou: olha, é esse daí que eu estava falando para vocês. E na hora, eles deixaram João e começaram a seguir Jesus. E aqui nós encontramos um dos diálogos mais incríveis e reveladores da Bíblia. Jesus, percebendo então que os discípulos de João decidiram segui-lo, se vira para os 2 e faz uma pergunta extremamente significativa. E a mesma pergunta que ele continua fazendo para todos nós hoje: o que vocês querem? E essa pergunta simples de Jesus é desconcertante, gente, pois ela expõe e revela o nosso coração. Porque em nossos dias,
De nós temos seguido a Jesus justamente por aquilo que Ele é capaz de fazer ou dar. Muitos de nós decidiram começar a seguir a Cristo porque estavam em busca de algo que Ele poderia dar. Simplesmente isso. Muitos frequentam a igreja atrás somente dos benefícios que podem conseguir ao seguir Jesus. Mas a resposta dos discípulos revelam suas intenções. Mestre, onde o Senhor mora? E aqui eu quero te trazer algo incrível. É importante nós entendermos um pouco do contexto aqui da conversa. No Oriente Médio, gente, compartilhar o seu lar, a sua mesa com alguém, tem um significado maior do que nós imaginamos. É um sinal de confiança, fraternidade, amizade, intimidade. Para um judeu chamar alguém para a sua mesa, significa que ele deseja conhecer e se tornar conhecido daquela pessoa, ou seja, tornar-se amigo. É como se ele estivesse dizendo, venha para o meu Mikdash Miat, meu pequeno santuário, venha me conhecer. Então, quando os discípulos perguntaram para Jesus, onde você mora? Eles estavam querendo ir para um lugar de intimidade dele. Eles estavam falando, nós queremos te conhecer. E a resposta de Jesus revela o seu coração e a sua missão. Ele fala, venham e vejam. E dentro desse contexto cultural, Jesus estava dizendo, eu quero que vocês me conheçam, e eu quero conhecê-los, eu quero que se tornem íntimos meus amigos. Você lembra quando a gente falou que somente os amigos frutificam e dão frutos que permanecem? Quando Jesus chega na nossa vida, quando Ele entra na nossa história, queridos, existe uma pergunta. O que vocês querem? Eu estava hoje à tarde meditando um pouco nessa palavra e eu estava me lembrando do dia que eu tive um encontro com Cristo. Eu tenho certeza que você deve se lembrar também do dia que você deu um passo de fé para começar a caminhar com Ele. E aconteceram tantas coisas no dia que eu conheci, que eu entreguei a minha vida para Cristo. Inclusive, eu quase fui preso indo para a igreja. Impressionante. Eu estava indo para a igreja. Naquela época, eu peguei o carro do meu pai emprestado, mas eu ainda não tinha habilitação. Também não estava com o documento do carro. Eu fui subir uma ladeira. Não faça isso, tá, gente? Mas amém, eu estava indo me converter e mudar os meus caminhos. Mas eu estava subindo uma ladeira muito íngreme, e eu vim, o carro estava cheio, eu estava dando carona, o cara vai para a igreja, dá carona para todo mundo, né? Se você vai para a igreja, ele sai dando carona para os outros, é assim que... Crente tem que ter essas histórias. E aí eu estou subindo a ladeira, e no meio da ladeira, era uma ladeira punk mesmo, na minha cidade lá era uma ladeira, no meio da ladeira, o carro morreu. Meu Deus do céu, ia descer de ré aquela ladeira. Eu estou vindo de ré e atrás de mim um carro da polícia. Os caras fizeram aqui, passaram, subiram a ladeira, pararam lá em cima, eu desço de ré, eles voltam. O que está acontecendo aí? Me dá aí a sua habilitação, me dá aí seu documento do carro. Falei, dou não, não tenho. E ali começou aquele desespero, e agora, e aquele negócio todo. E na época eu trabalhava em uma loja e o dono da loja, o marido da dona da loja era policial. Uma dona de casa saiu na porta, claro, né? Não sei, aqui a gente não vê muito isso, mas, gente, na Bahia, se acontecer alguma coisa na rua, sai todo mundo para olhar o que está acontecendo. Saiu todo mundo na rua, todo mundo olhando. Aí, de repente, uma senhora querida se ofereceu, eu perguntei se podia usar o telefone dela, liguei para o meu patrão na época. Está acontecendo isso e tal. O carro da polícia, foram até queridos, botaram o pessoal, viu que já iam chegar atrasados no culto, botaram dentro do carro da polícia, levou para a igreja. Gente, incrível. Chegaram de camburão na igreja. E eu fiquei lá tentando resolver tudo aquilo ali e tal, e liguei. O meu chefe conhecia os caras, eram amigos, era da corporação, sei que conseguiu me liberar. Eu peguei o carro, fui para a igreja. Aquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus. Não tive escolha. Quando eu contei no dia, quando
O marido da minha chefe contou para ela, ela falou, no outro dia ela falou para mim, aí ela soube que eu tinha entregue minha vida para Jesus, eu era o único na loja dela que não era convertido. Então ela era aquela que me chamava na hora da oração, me botava lá, começava a orar por mim, Senhor, fala com esse homem. E eu, que coisa estranha, né, esses crentes orando. E ela falou, eu tinha certeza que você ia entregar a vida para Jesus. Eu tinha certeza. O diabo não queria que você chegasse lá de jeito nenhum. Cara, quase fui preso no dia da minha conversão. Mas foi incrível, foi incrível. Eu lembro que o Senhor me tocou de uma forma, quando eu vi, eu estava lá na frente, um monte de gente que me conhecia, que era da igreja, que eu não sabia que era da igreja, né? E veio me abraçar, e eu chorando, e a presença de Deus, o Espírito Santo, me tocou de uma forma tão incrível. E ali começou a minha trajetória, mas eu comecei a entender, gente, que eu precisava ter uma resposta para o chamado de Jesus. Muito mais do que buscar uma mudança para a minha vida. Sabe? A mudança é consequência. Nós sofremos constantemente a tentação de seguir Jesus simplesmente pelos benefícios que Ele pode nos proporcionar. Só pelos benefícios. Muitas das vezes nós estamos indo para a igreja porque nós estamos vindo pedir alguma coisa para Ele, porque nós precisamos desesperar. E gente, não está errado você pedir. Mas o problema é quando Ele se tornou somente fruto da sua petição. Quando Ele é somente aquele que você quer acessar para coisas que você precisa. Sabe o caixa eletrônico? Claro que você precisa ter dinheiro lá, né, para acessar. É que nem os filhos, acham que a gente tem dinheiro porque tem cartão, mas é só pegar o cartão e ir lá no banco, né? Mas não tem dinheiro lá. Não, mas é só usar o... E parece que a gente faz assim com Deus. Chegamos a Ele atrás dos benefícios que Ele tem para oferecer. E o risco que nós corremos é de começar a segui-lo sem conhecê-lo verdadeiramente. Nós nos tornamos incapazes de adorá-lo como Ele é. Querido, não tem como você adorar a Ele se você não o conhece de fato. Não tem como você se tornar íntimo dele sem que você o conheça de fato. É como aquela pessoa que alguém conta sempre para você, sabe, aquele amigo, amiga, e fala assim, olha, fulano e tal, e está sempre falando para você daquela pessoa, pô, é assim, é assado, pô, você vai gostar de conhecer, mas enquanto você não conhece, querido, é só um estranho. É só uma pessoa estranha. Ah, já ouvi falar muito de você, mas não conheço. Aí quando você conhece, começa a andar junto, começa a conhecer a vida, começa a conhecer o coração, começa a se tornar íntimo, aí você fala, poxa, caramba, que gostoso conhecer essa pessoa. Então como eu posso adorá-lo? Como eu posso chegar num momento de adoração aqui, coletiva, e realmente adorá-lo, me derramar na presença dele se eu não sei quem ele é? Se torna somente uma letra bonita, uma boa melodia. Mas eu não consigo acessar o coração dele através da minha adoração, porque eu não sei quem ele é. Porque adoração, gente, não é música cantada. Adoração tem a ver com você. Eu me tornei satisfeito nele. Aí eu adoro. Eu o conheço. Eu tenho tempo com ele, então eu o adoro. É consequência, eu adoro, então eu não preciso que ninguém precise me chamar e falar, vamos lá. Não, não precisa, porque eu já o conheço. E no primeiro acorde eu já estou aqui, Senhor, eu te amo. O meu coração é teu. E eu já estou me derramando, eu já estou me lançando. Porque é fruto de quê? De alguém que conhece a quem está adorando. E esse é o papel. É esse o lugar, essa é a pergunta, o que vocês querem? E Jesus acerca disso disse bem assim, Mateus 15, 8 e 9, este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Por não conhecê-lo, nós corremos o risco de adorar uma versão criada por nossa própria mente.
Porque conhecer a Cristo em sua perfeição é a única forma que nós temos de reverenciá-lo devidamente. Porque senão você vai estar adorando uma versão que você criou de Deus. Senão você vai estar adorando alguém que você idealizou. E não o Cristo revelado. Faz sentido para você? Isaías, no capítulo 40, versículo 28, diz bem assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Moisés, em Êxodo 15, versículo 11, diz: quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, admirável em glória, autor de prodígios? Quem é esse Deus para que creiamos e dele nos aproximemos? Quem é esse Deus? O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu preciso crer. Não é uma historinha criada, eu creio que ele é real. Então eu me aproximo confiantemente diante do trono da graça. Quando eu abro a minha boca para orar, eu sei que existe alguém que realmente me ouve. Você está entendendo? Então é lícito nos questionarmos: qual é a imagem mental que nós temos de Deus? O que vem à mente? Feche os seus olhos rapidinho. O que vem à mente quando você pensa nele? O que vem à mente quando você pensa nele? Porque sem um fundamento preciso, honesto e ilibado de quem Cristo é, se torna impossível a prática da vida cristã. Então sim, é difícil orar. Então sim, é difícil fazer um jejum. Então sim, é difícil erguer as minhas mãos e adorá-lo. Sim, é difícil falar para outra pessoa acerca dele. A prática da vida cristã se torna impossível, porque se torna um fardo. Um fardo. Porque nós criamos uma imagem mental que não é a real. Sendo assim, nós nos tornamos somente meros religiosos que seguem mais um Deus criado pelas religiões, mas que não conhece de fato Deus a quem diz amar e servir. Você já parou para pensar que talvez o Deus que você tem servido foi um Deus criado por você, como tantas outras religiões criaram? A revelação correta acerca de Jesus nos livrará das perturbações mundanas e o nosso coração se voltará para as coisas do céu, aquilo que é eterno. Coração nas coisas do céu. É você começar a se preocupar, a sonhar com as coisas dele. É você ter o seu foco naquilo que é o foco dele. É você começar a ter sonhos que não diz respeito mais a você. Porque eu quero te dar uma notícia que você já ouviu muitas vezes aqui, porque eu já ouvi o nosso pastor falando aqui. Não tem a ver com você, tem a ver com ele. Tudo tem a ver com ele. A sua prosperidade tem a ver com ele, não com você. A transformação do seu casamento tem a ver com ele, não com você. A cura na sua vida tem a ver com ele, não com você. A glória é toda e somente dele. E isso eu entendo quando eu sei quem de fato ele é. E eu não tenho problema com isso. Porque ele é merecedor de toda a glória. Toda a honra. Está entendendo? Amém? Tamo junto? Por favor, não dorme não. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 a 18. Se você quiser abrir, abre aí, senão você só acompanha a leitura aqui.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 a 18. Diz bem assim: está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastamos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sem uma ideia clara, como nós entenderemos a importância de nos arrepender dos nossos pecados? Como que eu vou entender que eu preciso me arrepender se eu não tiver uma ideia clara de quem Ele é? Como que nós vamos entender o sacrifício de Jesus na cruz? Como nós entenderemos a importância de uma vida de santidade se eu não entender quem Ele é? Como nós entenderemos a urgência do ID sem entender quem Ele é? Sem conhecer de fato, iremos, mesmo sem perceber, adorar a criatura em vez do Criador. E essa é justamente uma das grandes crises dos nossos dias. Nós criamos sem perceber vários ídolos. Artistas, jogadores, influencers, o trabalho, às vezes até a própria família se torna um ídolo. Porque um ídolo é tudo aquilo que toma a primazia em nossas vidas. Que toma um lugar que pertence somente ao Senhor. Ah, não, mas não é nada demais, é sim. Tudo aquilo que tem a primazia na sua vida, querido, tirou o lugar dele. E tudo que tira o lugar dele, faz com que você tire ele de cena. Ah, mas você não sabe como é minha vida. Você também não sabe como é minha vida. E eu sei a loucura que é para a gente diariamente trazer ele de volta para o lugar principal. Porque tudo ao nosso redor está trabalhando justamente para tirar ele do lugar principal. Para que ele não seja o primeiro. Todos os dias, essa é uma luta diária. Todos os dias vai haver uma concorrência ferrenha para que ele saia da primazia na sua vida. Para que ao acordar, você pense em muitas outras coisas e ele seja o último. Para que durante o dia você seja abarrotado de coisas e não tenha tempo para pensar nele. Porque essa é a nossa luta diária. A nossa luta diária. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 25. Vamos mais um texto. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à natureza, à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Afrontamos assim, então, a santidade de Cristo, sem ao menos perceber o quão longe nós estamos dele e da verdade sobre ele. Nós o afrontamos, dia após dia. Dia após dia. Nós vivemos uma mentira
até que nos permitamos ser confrontados pelo Espírito Santo, que através das Sagradas Escrituras nos revelam de fato quem Ele é. E dessa forma nos permite abandonar o absurdo de servir a um Deus criado por nós mesmos. E tendo a revelação correta e clara de quem Jesus é, nós teremos a revelação correta e clara do Pai. E poderemos assim cumprir Romanos 8,19. A criação espera com grande expectativa que os filhos sejam revelados. Se eu o conhecer, eu conhecerei de fato o Pai. Se eu conhecer o Pai, eu posso me revelar. E aí o mundo, através da minha vida, vai conhecê-lo. Aí eu viverei simplesmente para a glória dele, todos os dias. Pois somente filhos que verdadeiramente conhecem o Pai podem manifestar ao mundo quem Ele é. E a próxima geração, queridos, isso é muito sério. A próxima geração, os nossos filhos e netos, poderão ser apresentados, conhecer e se relacionar com Deus verdadeiro. O mesmo de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus. Sabe, aconteceu algo triste na história de Israel. A Bíblia diz que depois que passou Josué e toda aquela geração, veio uma geração que não conhecia o Senhor e seus feitos. Mas você conhece um pouco da história de Josué? Você sabe tudo que o povo de Israel experimentou através da vida de Josué? Eles conquistaram a terra tão prometida, eles viveram coisas incríveis, venceram grandes batalhas, mas diz que depois que passou ele, aquela geração, a geração seguinte, não conhecia o Senhor e seus feitos. Você está vendo o risco que nós corremos de não ter a quem apresentar os nossos filhos? De estar apresentando, mais sério ainda, estar apresentando os nossos filhos, um Deus que nós criamos. Mas, se nos arrependermos e permitirmos que o Espírito Santo nos constranja e voltarmos os nossos olhos para Ele, os nossos filhos vão poder conhecer o Deus verdadeiro. Eles vão poder caminhar com o Senhor, de fato, não com uma igreja, com o Senhor. Os nossos netos, eles vão ouvir acerca de Cristo e eles vão conhecer. Porque não tem a ver com você, começou em você, mas só começou em você. Está aqui os nossos pastores, Cláudio, Maria Eugênia. Começou neles, nem começou neles, já veio antes. E passou para a pastora Aninha, agora os filhos conhecem. Gente, não tem a ver somente com você. Ele começou a transformar a sua vida porque Ele quer transformar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. E todas as gerações, é um legado, queridos. É um legado. Conhecer a Cristo vai nos fazer deixar um legado na vida dos nossos filhos, nas gerações que virão após nós. Porque nós passaremos, mas virão outros. E quem será o Deus que eles irão conhecer? Quem será o Deus que eles irão conhecer? E eu quero deixar com vocês a mesma pergunta que Jesus deixou àqueles 2 discípulos. O que vocês querem? Pensa nisso por um instante. Pensa no seu encontro. Pensa nos passos que você deu depois disso. Elas foram em direção a Ele para dizer: Senhor, eu quero conhecer o Senhor de fato. Senhor, eu quero conhecer o Teu coração, eu quero conhecer os Teus planos para mim, os Teus planos para o lugar onde eu estou inserido, os Teus planos para a minha família. Ou você simplesmente acha conveniente fazer parte de tudo isso? Sabe, queridos, eu amo estar aqui aos domingos, celebrando com vocês, ouvindo palavras incríveis, sendo desafiado e despertado em Deus. Mas eu vou falar para você, o meu desafio começa quando eu saio daqui. O meu desafio começa quando eu sento lá no meu cantinho e eu preciso parar para ouvi-lo. Sabe, quando tem dias que eu não quero orar, mas eu preciso sentar do lado dele e falar: Senhor, eu não quero nem falar nada. Sabe, tem dias que eu quero só sentar e ficar ali e falar: Senhor, eu estou aqui contigo. Mas hoje é um dia que eu queria estar fazendo nada.
Mas eu sei que Ele está ali. Eu sei que Ele está ali. Ele não é um Deus idealizado por mim, Ele é o Cristo revelado, eu sei quem Ele é. Eu conheci, eu vi o que Ele fez na minha vida, eu vi a transformação que Ele gerou em mim. Eu vi o que Ele fez na minha história, eu vi a família que Ele me deu. Eu falo para os meus filhos com todas as palavras sempre, vocês são fruto do Senhor Jesus. Porque se não fosse Ele, vocês não existiriam. De fato não existiriam. Vocês foram sonhados. Porque um dia o Senhor entrou na minha vida. Um dia eu permiti o meu coração duro, pecador, se abrir para um Deus que queria transformar a minha história. E queridos, eu não tinha ideia da aventura que seria a minha vida depois daquele dia, eu não tinha ideia. Mas eu falei, Senhor, eu quero conhecer o Senhor. E dia após dia eu tenho falado para eles, sabe que eles têm dias que eu falo, Senhor, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei quais são os próximos passos que o Senhor tem lá para frente, mas eu quero continuar do teu lado. Eu quero continuar contigo. Tem dias que eu preciso me arrepender porque eu não dei a devida atenção para Ele, porque outras coisas tomaram o meu tempo. E eu falo, Senhor, mas nada se compara a estar contigo. Sabe, queridos, às vezes, como é gostoso quando você pega a palavra de Deus e você percebe que não é uma letra morta. Quando você percebe que Ele está falando com você. Como é gostoso quando você se derrama na presença dEle, o Espírito Santo vem sobre você. Como é gostoso quando Ele fala, Ele traz uma palavra ao seu coração. Sabe quando uma revelação vem, queridos, eu gosto muito de anotar, lembra que eu falei no início, eu gosto de anotar as palavras porque Deus traz revelações incríveis. E eu preciso anotar porque eu aprendi um dia, o Espírito Santo um dia falou para mim bem assim, olha, se você receber as revelações que eu tenho trazido até você, mas se você não viver isso, logo vai se perder. A revelação irá morrer e você não vai desfrutar dos frutos que eu teria para trazer sobre a sua vida por conta dessa revelação. Sabe lá a parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Eu amo essa parábola. Mas a Bíblia diz que sementes foram perdidas. Quantas sementes você tem perdido? Quantas palavras o Senhor tem trazido ao seu coração e você tem simplesmente mais uma. Deixa eu botar aqui, mais uma. Foi legal, mas foi mais uma. Nunca é mais uma, querido. Quando o céu está falando, nunca é somente mais uma. Às vezes eu vou nas palavras que Deus liberou aqui, eu vou lendo e eu falo, caramba. E aquilo me enche de fé. Aquilo me enche de temor. Sabe, eu estava ali antes de subir aqui para pregar e eu estava pensando, Espírito Santo, eu não tenho nada, Espírito Santo, eu não tenho nada. Eu tenho uma palavra que o Senhor entregou ao meu coração, mas eu não tenho nada. E o Espírito Santo me lembrou, você tem tudo. Você carrega a presença. Você sabe o que é isso? Você tem consciência do que é isso? O que vocês querem? Vocês querem fazer parte de um clube? Vocês querem vir para um lugar que tem uma boa música, boas palavras, pessoas te abraçando? Ou isso tudo é somente consequência daquilo que você realmente quer conhecê-lo? Porque assim, quando você se torna amigo dele, você se torna amigo dos amigos dele. Eu vou te falar, eu tenho bons amigos. Eu posso dizer assim. Mas esses bons amigos que eu tenho são amigos dele. São amigos dele. Eu tenho muitos conhecidos, muito conhecidos. Nessa vida a gente conhece muita gente. Mas amigos, somente aqueles que são amigos dele. Porque ele vai compartilhar dos amigos dele com você. Se você quiser se tornar amigo dele.
o que faremos então de Jesus chamado Cristo? Pensa nisso no instante. Eu creio que o Senhor está perguntando para você o que vocês querem. O que você quer? Você quer entrar no meu aposento? Você quer ir até a minha casa? Você quer me conhecer? Porque a resposta do Senhor para você sempre será: venha e veja. Eu quero me tornar íntimo seu. Se a sua resposta for: Senhor, eu quero te conhecer na plenitude. Eu quero me tornar conhecido do Senhor. Eu quero me tornar um amigo seu. Eu quero convidar você a ficar de pé. Sabe, queridos, existe um desafio para os nossos dias. Existe um desafio para a nossa geração.